Eu creio que essa noite, querido, é a noite que Deus escolheu para estar abençoando a sua vida e a minha vida. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir em nome de Jesus. Então, feche os seus olhos, vamos estar orando pela palavra. Que você estendesse a sua mão e se desse intercedendo agora pela minha vida. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando com você através da minha vida, através da minha boca. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas o Senhor, Ele já sabe, porque Ele sonda coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, por essa palavra, pela minha vida, pela vida de cada um que aqui está. Pai, que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar no coração do seu filho, Senhor. Pai, que não seja eu, mas que seja o seu Espírito Santo, Pai. E que essa palavra, ela venha encontrar morada em cada coração aqui essa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? E o tema da nossa palavra essa noite é: somente aqueles que não desistem recebem o milagre. Somente aquele, igreja, que não desiste, recebe um milagre. Vire para a pessoa do seu lado e diz: meu irmão. Mas vire para a pessoa do seu lado, aponta o dedinho para ela, querido. Fala assim: meu irmão, você ficar firmado na promessa de Deus e não desistir, o milagre vai acontecer. Agora vire para outra pessoa do seu lado, diz: meu irmão, se você ficar firmado nas promessas do Senhor e não desistir, o milagre vai acontecer. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir em nome de Jesus, querido. Talvez esses dias você tenha passado dias difíceis, situações difíceis, que tem feito você pensar que a promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, ela está demorando demais para se cumprir. Mas o nosso Deus, igreja, é um Deus de milagre. E no tempo certo, e no tempo de Deus, o milagre ele vai acontecer na sua vida, amém? Então fica firme, não desista, querido. Somente aqueles que não desistem recebem o milagre. Então fica firmado na promessa de Deus para a sua vida, na promessa de Deus para a sua casa, na promessa de Deus para a sua família, para os seus filhos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. E a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós vamos comer, beber e vestir o melhor dessa terra. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas muitas das vezes, querido, por você ser cristão, você acha que as coisas boas não é para você. Você acha que um carro do ano, um carro com ar-condicionado, uma casa da promessa no condomínio, você tem que sonhar, porque isso é para os filhos de Deus. Porque é a promessa de Deus que nós vamos comer, beber e vestir o melhor dessa terra. Então você tem que sonhar, você tem que fazer expectativa no seu coração, de você andar com um carro bom, um carro com ar-condicionado, poder proporcionar coisas boas para a sua família, poder proporcionar coisas boas para os seus filhos. Então, é a promessa de Deus. E há uma unção, querido, muito forte sobre a nossa igreja. Há uma unção de prosperidade neste lugar. Então, eu falo assim para você, que quando o apóstolo Renato, ele era aqui na igreja que era na academia, que era do Dema, a Giovana, minha filha, tem 14 anos. Quando eu comecei lá, a Giovana tinha 8 anos. E o apóstolo, ele fala até hoje que realmente, querido, eu posso testemunhar que quando nós chegamos na igreja, tinha muitas bicicletas, muitas mesmo. Não discriminando, queridos, quem anda de bicicleta. Mas o apóstolo, ele profetizava que tudo aquilo ia virar carro. E hoje nós podemos ver, querido, carros aqui na frente, carro dos lados, moto, querido. Então, se você não sonha, se você não sonhava, passa a sonhar. Porque é promessa de Deus de você comer, beber e vestir o melhor dessa terra. Então, há uma unção de prosperidade sobre este lugar. Há uma unção de prosperidade sobre a vida dos nossos apóstolos, que se nós cremos, que se nós tomar posse, elas vai descer sobre as nossas vidas. Porque aconteceu comigo, querido. Eu cheguei aqui na igreja andando de bicicleta. Eu não andava de carro. Eu tinha habilitação, mas eu tinha medo de dirigir.
E foi indo, nós fomos comprando carro, e hoje nós já estamos com um carro melhor, com um carro com ar-condicionado, que isso é muito bom, é muito gostoso. Então é promessa de Deus para as nossas vidas. Não é só para o ímpio, mas é para os filhos de Deus também. Então que você fica firmado nas promessas de Deus, porque só aqueles que não desistem, querido, é que recebem um milagre. Então Deus tem promessa para a sua vida, para a sua família. Esse ano, ele pode ser um ano diferente, é um ano de coisas novas, é o que está escrito aqui em cima. É o ano de coisas novas. E como eu disse, há uma unção de prosperidade sobre este lugar. Lá no meu serviço, a moça me chamou e começou a mostrar as fotos da igreja. Falou assim, nossa, as pessoas lá da sua igreja, eu quero visitar aquela igreja, eu quero ir lá. É um povo bonito, é um povo bem vestido, um povo que se veste bem. Tipo assim, ela ficou alegre, querido, de ver a prosperidade de vocês, em ver que vocês estão no caminho certo, que vocês estão no lugar certo. Então é promessa de Deus. Se você não sonhava, volte a sonhar com as promessas de Deus, de você ter o melhor de Deus. É promessa de Deus para as nossas vidas, queridos, que nós emprestaria a muitos, mas que nós não tomaria emprestado. Então é promessa de Deus para a sua vida. E se você ficar firmado, a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Você recebe essa palavra? Então só aqueles que não desistem, recebem o milagre. Querido, é não desistir da sua cura. É não desistir, querido, porque a sua cura, ela está a caminho. Então você tem que ficar firmado na palavra, porque a palavra de Deus diz, não importa, querido, como começou, a palavra de Deus diz que melhor é o fim do que o começo. Ou seja, o que está querendo dizer? Que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor nessa noite, querido. Aleluias. Porque esse ano, se você crer, ficar firmado, você vai cantar o hino da sua vitória. Diga para a pessoa do seu lado, eu não conheço o seu problema. Eu não sei o nome do seu milagre, mas creia, não desista. Deus pode tudo. Deus pode tudo, querido. Então não desista, fica firmado. Eu não sei o nome do seu milagre, mas não desista, porque Deus, Ele pode tudo, querido. E você nasceu para viver a promessa, para você viver cada promessa que Deus tem para a sua vida. Então a promessa de Deus, ela vai se cumprir. A palavra de Deus em Josué 21, 45. Aleluia. Diz assim, em Josué: palavra alguma falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel, tudo se cumpriu. Amém, querido? Então aqui está querendo dizer que todas as promessas, todas as palavras que o Senhor falou para a casa de Israel se cumpriu. Então todas as promessas que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Mas você tem que agir o quê? Você tem que agir a sua fé. Você tem que crer. Se você não crer, não tem como Deus agir, como Deus fazer o milagre. Porque a incredulidade, o medo, ele anula o quê? Ele anula a sua bênção. Ele anula o seu milagre. Então, se você não crer, se você não acreditar, se você ficar com medo, isso vai anular aquilo que o Senhor tem para você. Você pode passar por lutas, a luta que for, querido, problema que for, levante que for, situações difíceis. Mas eu quero que você lembre de uma coisa, querido. Quando você passar por situações difíceis, quando você passar por alguma dificuldade, você lembra que a promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir. Por quê? Porque a promessa ela não saiu da boca de homem, mas sim da boca de Deus. Então, querido, quando Deus fala, Ele cumpre. Deus, Ele não volta atrás da palavra dEle. Quantos testemunhos que nós já ouvimos aqui nesse altar e que nós vamos ouvir. Queridos, quem que vai ser o próximo a testemunhar um milagre, uma bênção? Isso aí, querido, você tem que testemunhar. Quantas pessoas que já testemunhou aqui o carro da promessa, que testemunhou a casa própria, que Deus fez um milagre, que Deus tem uma cura, querido. Eu quero ser a próxima em nome de Jesus. E eu creio que você também vai ser. Mas somente aqueles que não desistem e que não desistirem vão testemunhar. Vão falar do seu testemunho.
Aleluia, Jesus. Querido, talvez você tenha um sonho. Você tem um sonho. Talvez é a sua casa própria. Você quer ter uma casa própria. Talvez o sonho é o carro. Você tem um carro dos sonhos. Ou talvez é uma cura. Talvez o seu sonho é viver livre daquela enfermidade que não te deixa viver bem, não te dá disponibilidade. Então talvez seu sonho é uma cura para um familiar seu. Talvez o seu sonho é viver livre do vício. Talvez você tenha um vício. Talvez é o emprego dos sonhos. Talvez você tenha sonhado com um casamento, querido, abençoado, um casamento restaurado. Talvez o seu sonho é ter uma estabilidade financeira e dar o melhor para a sua família, querido. Então, assim, se você crer, se você não duvidar, se você tiver fé, vai se concretizar em nome de Jesus. Mas você tem que ficar firmado, você não pode desistir, porque levante vai vir. Situações vai acontecer para você desistir, mas você tem que lembrar da promessa, você tem que lembrar da palavra de Deus. A promessa, ela não saiu da boca de homem, saiu da boca de Deus, e no tempo certo vai se cumprir. Em Gênesis 15, eu não vou estar lendo, que conta a história de Abraão, que Deus faz uma promessa para Abraão, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Então em Gênesis 15, do 1 ao 8, ali conta a história de Abraão, que Deus ele faz uma promessa para Abraão. Abraão ele tinha um sonho, assim como eu e você tem um sonho de ter filhos, né? Só que então Deus ele faz essa promessa para Abraão, ele fala: Abraão, sai fora da tenda, para ele sair fora ali da tenda, e para Abraão olhar as estrelas, né? E começar a contar, se é que Abraão poderia contar as estrelas. E Deus diz: Abraão, assim como as estrelas, será a sua descendência. Querido, é muito forte isso daqui. Um homem que a mulher era estéril, não poderia gerar filho, e Deus chama ele e faz uma promessa para ele, que a descendência dele seria muito grande. E como é que Abraão, ele não tinha filho nenhum, ele já estava velho, muito velho ali de idade, como ele poderia falar: mas como? Eu velho, vou ter uma descendência? Querido, mas Abraão, ele creu na promessa de Deus, ele creu no impossível, porque o impossível é com Deus, o possível é comigo e com você, mas o impossível é com Deus. Então, querido, é muito forte. Então Deus diz: Abraão, como as estrelas, será a sua descendência. E eu creio, querido, que Abraão, ele creu na promessa de Deus, ele guardou no coração dele aquela palavra, e ele dizia: eu vou viver a promessa, eu vou viver a promessa. E assim como Abraão, tem que ser eu e tem que ser você, querido. Todos os dias nós temos que levantar, todos os dias quando nós lembrar, todos os dias quando a situação difícil se levantar, você tem que dizer: eu vou viver a promessa, eu vou viver a promessa de Deus. Querida, é essa palavra que tem que estar atada no seu coração, que você vai viver a promessa, querido. Então todos os dias, ele saía para fora e ele olhava as estrelas e ele falava: eu vou viver a promessa. Então, igreja, essa é a fé que nós temos que ter todos os dias, que nós vamos viver a promessa. E eu creio que Abraão, ele contava para as pessoas que ele iria viver a promessa de Deus, mesmo que ele já estava velho, né, velho ali com o cabelinho branco, ele ia viver a promessa do quê? De ter o filho. Então, querido, ele não duvidou, ele creu na promessa do Senhor para a vida dele. E os anos se passaram. E Abraão ali velhinho, mas Abraão ele não deu ouvido para as pessoas, porque as pessoas, eu creio que ali falavam: mas como que você vai ter um filho? Você já é velho de idade, a sua esposa é velho, ela não pode ter filho, ela é estéril, querido. Então as pessoas diziam isso de Abraão, queridos. E eu quero que você fique firme na promessa, na palavra, porque pessoas vão se levantar e vão dizer para você quem você pensa que é, para achar que vai realizar tal sonho, para achar que Deus vai cumprir na sua vida cada promessa. Então as pessoas diziam isso, e ele dizia no coração: eu vou viver a promessa. E assim é você, querido, você não pode dar ouvido para as pessoas que estão
falando para você que a promessa de Deus está demorando demais. Às vezes até o inimigo fala na sua mente, a promessa de Deus está demorando demais, não vai se cumprir, e você para de acreditar. Você começa a criar dúvida no seu coração, começa a entrar a incredulidade, e o milagre não acontece, porque Deus não age no meio da incredulidade. Então deixa eu dizer algo para você, querido. Enquanto você tiver uma palavra no seu coração, enquanto você tiver uma promessa, você não morre, você não envelhece, e enquanto a promessa não se cumprir na sua vida, você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir em nome de Jesus, querido. E quando Deus libera uma palavra, Ele faz uma aliança com você. Deus, Ele fez uma aliança com Abraão. Então, querido, todos os cultos aqui é liberado palavras sobre a sua vida, palavras de encorajamentos, palavra que você vai vencer, que você vai romper, que você vai fazer a diferença. Deus fez um milagre na vida de Abraão, Ele gerou filho, e Ele vai fazer na sua vida. Eu não sei qual o seu milagre, não sei qual a bênção que você veio buscar aqui nessa noite, mas você pode ter certeza, querido, que a promessa para a sua vida, ela vai se cumprir, amém? Talvez você tenha sofrido aí com uma enfermidade, que tem impedido você de viver o melhor de Deus, porque não tem como uma pessoa glorificar a Deus, querido, em cima de uma cama, sem poder andar. Porque eu falo, glorificar ela tem, ela pode abrir a boca dela e glorificar, mas vamos supor que ela não tem como trabalhar, e ela quer trabalhar, ela quer fazer algo, ela não pode. Talvez, querido, você tenha uma dor que te impede de você viver o melhor de Deus, de você fazer, de você estar em lugares. Querido, se você crê, essa noite, Deus vai te curar em nome de Jesus, querido. Toda enfermidade no seu corpo não vai ficar. Mas essa noite você precisa agir a sua fé. Você precisa crer, querido, que o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer realizar um milagre na sua vida. Então, toda dor, querido, que tem trazido um incômodo para você, toda dor de cabeça, toda dor nas articulações, toda dor no ombro, toda dor no joelho, toda dor nas costas, toda dor no peito, toda doença, inflamação no sangue, nódulos cancerígenos, queridos, toda enfermidade, a palavra fala que o Senhor já levou sobre Ele, querido, todas as nossas enfermidades, e você vai ser curado. Você tem que tomar posse da sua cura, posse da promessa de Deus para a sua vida. Você tem que fazer a 4ª dimensão, você já tem que se ver curado, curada, querido. Você recebe essa palavra? Nós já estamos terminando em nome de Jesus, queridos. Para a gente estar terminando aqui a palavra, eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite, uma unção de cura. Uma unção de cura, querido, vai estar vindo sobre a sua vida essa noite. Às vezes é um familiar seu, que ele precisa de uma cura. E aonde ele estiver, se você agir a sua fé, ele vai ser curado em nome de Jesus, e você vai testemunhar neste lugar. Talvez é um familiar seu que ele precisa de um milagre urgente. Querido, se você agir a sua fé essa noite, em nome de Jesus, vai estar alcançando ele agora em nome de Jesus. Às vezes a promessa de Deus, tem pessoas que precisam de uma promessa, que a promessa de Deus se cumpra, querido, em nome de Jesus. Se você fazer a 4ª dimensão, vai acontecer. A promessa de Deus, é a promessa de Deus, que vocês vão beber, que vocês vão vestir, que vocês vão comer o melhor dessa terra. Você recebe essa palavra? Então se coloque de pé agora, em nome de Jesus, querido. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando esse Deus de promessa, porque Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para a sua família. A promessa do Senhor vai se cumprir, somente para aqueles que não desistem.